Eucaristia, vai ser dedicado de forma especial por este dia que trabalha esta colocação. Eva e os Dias, as suas intenções, intenções da Bíblia, e para alguns seus familiares futuros, especialmente os pais e outro, e mais familiares futuros. Vamos celebrar esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Em nome de Jesus Cristo, nos reunimos a celebrar a Eucaristia, que é a fonte, o centro e o culto de toda a vida cristã, como nos diz o Concílio Vaticano II. Estamos reunidos como irmãos, sabemos que o Senhor está no meio de nós e podemos que vamos dizer mais que uma vez. Está presente através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando se fala do Espírito, fala sempre de algo que é invisível. Nós não vemos, mas é real. Fala do Espírito e vai voar, verdadeiro Deus. Porque Espíritos significa sopro, algo, vento, como o ar que nós não vemos, mas que respiramos. Assim também o Espírito de Deus está no meio de nós. Preparemos hoje para celebrar o melhor possível nestes santos mistérios, com consciência, com sinceridade, humildemente, a nossa comissão de Deus. Oferecemos os nossos pecados, através da Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, que unidos os corações dos fiéis a um desejo, fazei que o vosso povo ame o mandais e espere que podeis, para que meio nesta verdade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: eu lhes darei um sinal, e de entre eles enviarei sobreviventes às nações, a Tarsis, a Fut, a Lut, a Mosés.
Só, a Roz, a Tubal e a Javão, às ilhas remotas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. De todas as nações, com oferenda ao Senhor, eles hão de lhe conduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em dromedários, até o meu santo monte, em Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor, também lhe escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes a exortação que vos é dirigida como filhos que sois? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados o fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes e dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor.
por Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem conseguir. Uma vez que o dono da casa se levanta e fecha a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: abra-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, a corrupção. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, e vós a seres postos fora. Onde vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Senhor, são poucos os que se salvam? Perguntava alguém a Jesus Cristo, e ele não respondeu diretamente, mas respondeu de uma forma muito sábia e muito importante para todos nós. Esforçai-vos por entrar na porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Ora, esta porta estreita podemos considerar o próprio Jesus Cristo, especialmente Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que é o fundamento da nossa fé. Nós sabemos que tudo o que é importante na nossa vida, tudo o que é grande, exige sempre muito esforço. Nós precisamos esforçar-nos para estudar, precisamos esforçar-nos para trabalhar, precisamos esforçar-nos para nos entendermos uns com os outros, precisamos esforçar-nos para sermos dinâmicos na nossa vida associativa, na nossa vida cívica, etc, etc, etc. Tudo o que é importante na vida do ser humano, enquanto vivemos nestes breves dias aqui sobre a Terra, exige esforço. Também a nossa vida espiritual exige esforço. Um outro tema importante deste dia é o que o reino de Deus. Deus quer a salvação de todos os homens. Estabeleceu no mundo o seu reino. Reino que começa neste mundo, mas que não é deste mundo. Reino só se compreende plenamente na parousia, na escatologia, no futuro. Mas quando Jesus começa a pregar o Evangelho, diz: chegou até vós o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho, neste bem nova. Ora, o povo de Israel tinha a ideia de que era um povo escolhido por Deus, com quem Deus tinha feito por várias vezes aliança e tomava a iniciativa de amar o povo e esperava que ele correspondesse a esse povo. Isso aconteceu muitas vezes, mas também muitas vezes não aconteceu. E uma das grandes provações do povo de Israel foi na altura em que estiveram no exílio de Babilónia, no século VI antes de Jesus Cristo. Este texto da primeira leitura, que é do profeta Isaías, faz parte do chamado terceiro Isaías, que terá sido escrito cerca de um século depois do termo do exílio da Babilónia. E aqui nesta passagem se inculca no povo de Israel
a certeza de que o Deus não o abandonou, que melhor o escolheu para que ele seja um sinal para os outros povos e para que possa ir por todo o mundo anunciar a boa nova da salvação. Jesus Cristo também mais tarde dirá aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai a boa nova, como cantávamos há momentos no Salmo responsorial, no Salmo 116, que tinha como refrão uma passagem no Evangelho narrado por São Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um apelo que se faz a todos para que sejamos testemunhas de Jesus Cristo no mundo em que nós vivemos. E podemos ser testemunhas quando não nos envergonhamos da nossa fé e quando nos esforçamos por a viver já no concreto da nossa existência terrena. Eu gostaria de, em relação a este aspecto, ler-vos parte do número 39 da Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes é um documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo, que em determinada altura diz assim: sabemos, sem dúvida, que nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo. Todavia, a expectativa de uma nova terra não deve enfraquecer, mas antes aumentar a preocupação de aperfeiçoar esta terra, onde cresce o corpo da nova família humana, que já nos apresenta uma certa prefiguração do mundo novo. Por isso, embora se deva distinguir cuidadosamente o progresso terreno e o crescimento do reino de Cristo, contudo, este progresso tem muita importância para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para uma melhor organização da sociedade humana. Os valores da dignidade humana, da comunhão fraterna e da liberdade, ou seja, todos os bons frutos da natureza e do nosso esforço que nós espalhamos pela terra no Espírito do Senhor e de acordo com o seu mandamento, encontrá-lo-emos depois, mas limpos de toda a mancha, iluminados e transfigurados quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. O reino já está misteriosamente nesta terra, porém, quando chegar o Senhor, alcançará a sua perfeição. Até lá, nós vivemos entre o já e o ainda não. Até lá, nós vivemos iluminados pela palavra de Deus, que faz crescer em nós a fé, alimentados pelos sacramentos, de uma forma muito especial pelo sacramento da Eucaristia, fonte, centro e cume de toda a vida cristã, que faz comunhão, ou seja, que nos une perfeitamente a Jesus Cristo uns aos outros. Mas nós precisamos aceitar a repreensão de Deus que nos ama. Segunda leitura da carta aos Hebreus fala-nos exatamente este aspecto tão importante na nossa vida e parte, ou nos cita, um facto que é conhecido de todos nós, especialmente os mais velhos. Quando os nossos pais, que nos amam mais do que ninguém, nos corrigem, é para o nosso bem. Todavia, toda a correção que se recebe, nunca se recebe com agrado. Custa sempre. Mas mais tarde nós percebemos que quando alguém nos corrige, quando os nossos pais, ou quem tem responsabilidades, ou mesmo os nossos verdadeiros amigos nos corrigem, então percebemos que eles tinham razão, percebemos sobretudo, ou melhor, sentimos sobretudo uma grande paz, podemos viver e construir a justiça. Que nós sempre aceitemos a correção que o Senhor nos manda, que nós aceitemos a correção dos nossos pais, dos nossos verdadeiros amigos que nos amam, e que sejamos capazes de nos corrigirmos uns aos outros, às vezes em pequenas coisas, mas que façam a diferença na convivência humana, que não precisa deste
nós também devemos fazermos para com os outros. Que assim seja. Irmãos caríssimos, oremos por nós, por todos os homens, de uma forma especial por esta família que tornou esta declaração para as suas intenções, pedindo ao Pai que aqui nos reuniu, graças a escutarmos as palavras de Jesus e digamos o que devemos. Pela Igreja Santa que vive na nossa diocese, para que nos chama a contemplar a glória de Deus e esteja atenta aos sinais da vocação entre os mais jovens. Oremos, irmãos. Pelos responsáveis dos Estados e dos governos, para que Deus lhes conceda o feliz exercício dos seus mandatos e a força de assegurarem aos cidadãos o pão do corpo e do espírito. Oremos, irmãos. Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, para que vivam a verdade da fé em suas obras e não se fechem nas suas tradições. Oremos, irmãos. Por aqueles que nos países dos quatro cantos da terra são considerados os últimos, para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa do reino dos céus. Oremos, irmãos. Por esta família que hoje cumpre a sua promessa, pelos seus familiares, amigos e benfeitores, os presentes e ausentes, para que o Divino Espírito Santo derrame sobre todos os seus dons. Oremos, irmãos. Pelos pais, familiares, filhos e por todas as almas do purgatório. Oremos, irmãos. Por nós aqui presentes, a quem Deus trata como filhos, e pelos que entre nós estão a maior. Senhor, todos convosco na unidade do Espírito. Amém.
Espírito Santo, vai orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sorrindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Orei, vamos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, pelo único sacrifício da cruz, formaste para vós um povo da vossa união, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra compreendido que criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem, mulher do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e pedir para vós o povo santo, vos estendeu os braços da cruz. Testemunho da morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, pelos anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão de toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos e pede por santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de logo se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Comai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Vivo a modo do fim de ceia do cálice, e dando graças aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Humildemente nos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso administrador diocesano e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, os familiares profundos dos em vítimas de guerra, especialmente os respectivos pais, Sofia e José, Madalena e Francisco, e demais defuntos, a quem chamastes para vós, concordados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, usamos dizer com toda a confiança: Pai nosso. Piedade
convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém.
na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz e de Deus, corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, nos alegre com as suas bênçãos, nos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo apareceu a brilhar a maneira sobre os discípulos, purifique os vossos corações de toda a alma e os ilumine com a sua luz. Amém. O Espírito Santo que convocou os povos diversos para a profissão da nossa fé, os faça perseverar na mesma fé e os confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai-o face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.